Senhoras e senhores, um completo atropelo do Real Madrid em cima do Manchester City. O time do Pep Guardiola não parecia ser um time do Pep Guardiola. Aliás, não parece, não é só hoje, é durante toda a temporada que a gente tá vivendo. Vamos falar desse grandioso jogo do Real. Gente, olha só, o time do Real Madrid veio a campo com esses 11 aqui. A gente tem novidade em relação ao jogo que tinha sido da semana passada, e a novidade tá aqui na zaga, a volta do Rudiger. O Rudiger, que anos passados aí, ficou muito marcado por marcar muito bem, ficou muito marcado por marcar o Haaland. Teve aquele jogo que ele apareceu numa foto debaixo aqui do sovaco do Haaland, ele meio que anulou o jogador do Manchester City, e aí eu criei muita expectativa dele conseguir fazer isso de novo. O Valverde segue sendo lateral aqui, na ausência do Lucas Vázquez e do Carvajal, o Valverde tá sendo lá. E o Valverde, assim, ele é o cara que quebra galho e quebra galho muito bem quebrado, tá ligado? Ele não só joga de tudo quanto é posição, como ele joga bem, ele tem feito uma excelente lateral, ele aparece no ataque, ele ajuda bem da defesa, é um baita de um jogador. O Casemiro funcionava mais ou menos assim pro Zidane, qualquer coisa colocava o Casemiro que ele resolvia. O Valverde tá sendo esse cara pro Ancelotti. Mas enfim, falando aqui do Rudiger, como eu disse, eu imaginei que hoje ficaria difícil pro Haaland por causa do Rudiger, mas na verdade não tem Haaland. Esses aqui são os 11 do Manchester City e, surpreendendo tudo e todos, não tem Erling Haaland no time titular. A gente tem aqui algumas novidades, como por exemplo o Nico Gonzalez, que não tinha jogado o primeiro jogo, e não tem no ataque Erling Haaland, que finalmente marcou gol em jogo grande contra adversário realmente difícil em Champions League. Mas hoje tinha sentido, o Haaland não meio que pipocou não, tá ligado? Não é que tipo assim, o Guardiola do nada acordou e falou, quer saber, não vou colocar o maior artilheiro do meu time. Não foi isso, o Guardiola é doido, mas calma lá também, tá ligado? Ele tinha sentido um impacto no jogo contra o Newcastle no final de semana, e aí hoje acharam por bem melhor não colocar, porque ele não tá 100%. E aí, o que mais que o City tem aqui de novidade? Cara, aqui ó, o camisa 45, o Kusanov, que se você não acompanha tão de perto a Premier League, você fala, como é que é o nome do cara? Kusanov, que é um jogador, é um zagueiro, né, um defensor do Uzbequistão. É isso aí mesmo, que é um bom jogador, tá ligado? É um moleque promissor. E assim, o City, ele perdeu o Kyle Walker, que tá lá no Milan, que inclusive ontem foi eliminado da Champions League. E aí agora tem um problema ali na lateral direita, porque não tem lateral. O Kyle Walker quis ir embora, o Guardiola meio que liberou. E aí, ou era Kusanov, que é um bom jogador, que é promissor, mas ainda é muito novo, tanto de idade quanto de tempo de clube, ou seria o Rico Lewis, que também não é lá o cara mais preparado pra marcar simplesmente Vinícius Júnior. Então assim, cara, o próprio Pep Guardiola, eu não sei se você viu, mas ele falou, cara, a gente tem 1% de chance de classificação. É claro que ele deu uma exagerada, mas assim, como disse o Fred Caldeira, não tá muito longe disso também não. O City já entrou meio que eliminado, tinha muito problema para resolver, a ausência do Haaland é um dos maiores problemas, mas tinha também quem é que vai marcar o Vinícius Júnior, porque o Vini é um problema, e ficou na responsa do Kusanov, e ele não foi bem, mas ele não foi bem, e esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui também não. O City hoje não conseguiu parar, não só o Vinícius Júnior, que hoje teve uma partida mais discreta, mas não conseguiu parar o Real Madrid como um todo. Enfim, pessoal, tá aqui o Haaland, que hoje não jogou, a bola começa a rolar, gol do Mbappé, já começa atropelo, 4 minutos de jogo, na verdade 3, quase dando 4, o Asensio vai lá, dá um baita de um lançamento pro Mbappé, que vê o goleiro adiantado, encobre e faz um belo gol. Olha aqui, 3 minutos e 36 segundos, o Mbappé já começa os trabalhos. O Mbappé, ele ainda não tinha tido uma boa noite de Champions no Santiago Bernabéu, e agora ele tem isso, claro, com a camisa do Real Madrid. Agora ele tem o grande jogo dele nessa UEFA Champions League. O Mbappé, eu vou falar durante esse vídeo, mas ele faz campanha de bola de ouro, tá? Calma aí, Jesus, você tá exagerando, pô, ele só faz gol, mas não tá jogando tanto assim, não. Você tá um pouco certo se você pensa assim, mas aguenta aí que a gente chega lá. Sim, o Mbappé tá, nossa, bem vivo na briga da bola de ouro, pelo menos eu acho assim, a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Enfim, o gol aqui é dele, ele percebe o Ederson adiantado, mas cara, eu destaco nesse lance o zagueiro que deu o lançamento pro gol. O que fez o Asensio, o que faz o Asensio ao resolver esse problema de falta de zagueiro é impressionante. Esse moleque é de 2003, ele é geração 2003, ele tem 21 anos de idade e ele fez uma partida enorme, tanto dando esse passe aqui maravilhoso, que é passe digno de um excelente meio-campista, mas ele é zagueiro, mas também defendendo, ele tem um ótimo tempo de bola, é um zagueiro muito novo e é um cara cria do Real Madrid, o que convenhamos que não é muito comum. O Real Madrid mais compra do que gera craques, tá ligado? Mas é um baita de um zagueiro promissor que hoje fez uma partidaça. Mas assim, ele fez claramente aquela partida de jogador grande, tá ligado? Aquele cara que ele sabe onde ele tá, o time que ele tá, o campeonato que ele tá jogando, enorme partida dele. E aí, se você não teve a oportunidade
oportunidade de ver, olha só, esse aqui é ele, olha da onde que vem o passe pro cruzamento pro Mbappé fazer o gol. Eu tenho que tirar o lance aqui, porque a UEFA é bem chatinha com direitos autorais, então eu tenho que ficar bem esperto aqui, mas foi importante que você conseguiu ver. Caso você não tenha visto o jogo, ou então perdeu esse gol, cara, é um baita de um passe, assim, do nada, e aí aquilo, desmorona o Manchester City, que entra em campo fora de casa, no talvez estádio mais difícil de se jogar numa Champions League, precisando de fazer gols, e aí com 3 minutos e meio já toma mais um, desanda a maionese, não tem muito pra onde correr. O Guardiola falou que era 1%, depois esse gol caiu pra quê? Pra meio? Pra nada? Pra zero? Enfim, não sei. Na sequência, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter mais Mbappé, dessa vez ele chuta e ele para no cara que tá aqui de laranja, de vermelho, que cor que é essa? Sou meio daltônico, ele para no Ederson, e assim, continua o Real Madrid amassando o Manchester City. Gente, todo mundo sabe que o City que tinha que jogar bola hoje. Se o Real Madrid viesse pra fazer um jogo meio porco, retranca, sem querer chutar no gol, seria feio, mas seria entendível, vai? Porque, tipo assim, quem precisava de reverter um placar, dessa vez não era o Real. A gente tá acostumado com o time de Madrid tendo que fazer várias viradas, principalmente em Champions League, principalmente no Bernabéu, mas hoje não era o caso. Hoje quem precisava de virar era o Manchester City, mas quem atacava era o time espanhol. Assim, a verdade é que a temporada do Manchester City é uma bosta, provavelmente não, é com certeza a pior do Pep Guardiola até aqui, e cara, assim, é um nó tático do Ancelotti em cima do Guardiola. A gente tem mais um capítulo da treta entre eles dois. Vamos lembrar que, como eu falei no outro vídeo, nos últimos 3 anos a gente teve esse confronto, e nos últimos 3 anos quem ganhou esse confronto foi campeão da Champions. O Real Madrid agora, ele oficialmente ganha o confronto. Será que os caras vão papar mais uma Champions? Ainda meio cedo pra dizer, ainda tem as oitavas, quartas, semis e a final, mas é aquilo, dá pra duvidar do Real Madrid em Champions League, principalmente? Se você duvida, é doido, assim como, se você duvida do Mbappé, talvez você seja um pouco também. E eu falo isso porque no primeiro tempo do outro jogo, o Mbappé chutou umas bolas pra cima, ele perdeu umas chances lá e tal, e eu falava, cara, assim, eu demoro pra duvidar de um cara que meteu um hat-trick no final de Copa do Mundo e que já fez tudo que já fez, tá ligado? E o Mbappé, sabendo disso, ele vai lá e faz mais um gol. É um jogador grande, que gosta a gente ou não, é um jogador muito bom, que, cara, ele tem o caminho do gol, tá ligado? Olha só, dessa vez, o que a gente vai ter aqui é uma baita jogada do quarteto, o Rodrigo dá um passe debaixo das pernas do zagueiro, ele dribla e faz um golaço. Cara, olha esse lance aqui, ele dribla e passa o Gvardiol que nem bosta. E aqui ele faz o seu segundo gol no jogo. Primeiro, o quarteto inteiro funcionou. Teve Bellingham, teve Vini, teve Rodrigo e finalizou com o Mbappé. Assim, realmente, primeiro com o quarteto, porque o Rodrigo realmente se faz necessário, tá ligado? O Rodrigo não é um cara que dá pra ignorar, teve toda aquela confusão lá de vai ser o BMV, incluindo só os 3 e deixando o Rodrigo de fora, e aí agora não tem como, ele é um cara que tem mais de 20 participações em gols, ele é um cara muito importante, ele é um cara que mantém uma constância, tá ligado? Enquanto, sei lá, o Vini às vezes ele joga um pouquinho melhor na Champions do que no Campeonato Espanhol, o Rodrigo ele segue na média e ele vai bem em meio que tudo, tá ligado? Mas o quarteto funciona e descamba no gol do Mbappé. Ele humilha o Gvardiol, que é um baita de um marcador, que é um baita de um defensor, que só o Messi na Copa que meio que tirou ele pra nada, mas o Gvardiol é muito bom jogador, é bom mesmo. O jogo ruim do City hoje não, sabe, desfaz esses caras, mas o que faz nesse lance aqui, o Kylian Mbappé é sacanagem, mais um gol dele no jogo, o segundo, e assim, é difícil de parar esse ataque, tá? A depender de como vai ser a defesa, o Real Madrid chega forte mais uma vez, porque até então, gente, o que era o problema do Real? O que fazia a gente não colocar o Real Madrid entre os favoritos? A defesa, porque tinha muito problema, principalmente ali na lateral e na defesa, na lateral direita. A esquerda é meio fraca, mas tá lá o Mendy, é o que tem, é isso aí, não tá machucado. Mas na lateral direita tinha um problema ali de, pô, Lucas Vázquez, porque o Carvajal machucou, só que aí do nada o Valverde é deslocado para aquela posição e parece que ele nasceu para ela. Mas é que na verdade ele joga bem ali, ele joga bem no meio campo, se bobear até de goleiro ele vai bem, o Valverde é muito bom, o Uruguai é sacanagem. Agora na zaga o Rudiger volta e ele faz até, o Rudiger, o alemão, ele faz uma partida menos boa, meu Deus do céu, que termo horroroso, uma partida pior do que o Asensio, mas não é porque ele foi ruim, não é porque ele foi mal, é porque realmente o Asensio foi muito bem, tá ligado? Eu desaprendi a falar nos últimos minutos aqui, você me perdoa, mas realmente o Asensio hoje foi muito bem, e assim, cara, se voltar depois um Alaba, quem quer que seja, já ajuda um pouco mais, mas hoje eu já vejo como um pouco difícil tirar o Asensio desse time. Eu acho que hoje a zaga vai ser essa, é Rudiger, é Asensio e o Valverde na lateral, do outro lado, Mendy. Enfim, pessoal, nesse momento aqui termina o primeiro tempo. E aí, cara, o que a gente tem é o seguinte:
um completo atropelo do Real Madrid. Sabe quantos chutes no gol, para a defesa do goleiro Courtois, o City deu nos primeiros 45 minutos? Nenhum, zero, nada. A gente tá falando de um time que precisava virar um jogo e aí vai lá e toma 2-0, ou seja, precisava fazer o quê? 4 gols, se eu não estiver enganado, e que não conseguiu dar um chute no gol. O City até finalizou, foi um chute para fora contra 7 do Real Madrid. 7 finalizações a 1. É um completo no atropelo. A posse de bola até que tava bem equilibrada, tá ligado? Mas assim, não dá pra você levar a sério um time que não consegue finalizar no gol. E aí, cara, eu vou até te falar, mas será que o ataque do City não funcionou porque faltou o Haaland? Não, eu não acho. Eu acho que hoje, pra mim, tá bem claro que caso o Haaland tivesse jogado, seria aquele típico jogo pro pessoal chamar ele de bagre, porque ele mal encostou na bola. Porque assim, não é que a bola tava chegando no ataque e alguém tava desperdiçando. Não, a bola não tava chegando. Então eu imagino que, sendo o Haaland um jogador que não sai muito da área pra ajudar a construir, ele ia ficar totalmente nulo, ele ia ficar, nem ia precisar da marcação do Rudiger, porque eu acho que ele ia ficar, sabe, sem aparecer mesmo, aquela coisa bem tanto faz como fez. Agora, senhoras e senhores, a gente vai pro segundo tempo e começa como? Com o Vinícius quase tendo que mostrar o Júnior, mas Real Madrid sendo aquele time que pressiona, o cara quase que deixa o Vini pelado ali, tá ligado? Quase que o Vini mostra a bola de ouro. Enfim, o Real Madrid, ele só é parado na base da falta. Como eu falei, hoje foi uma partida meio abaixo do Vini, mas eu acho que é mais por conta do brilho excessivo do Mbappé. O Vini ganhou alguns bons confrontos ali contra o coitado do Kuzanov, que é bom jogador, mas hoje ficou completamente perdido. Vitor Rey, jogador do Palmeiras, hoje não jogou e tal, pra quem queira saber aí, quem quiser saber. Aqui nesse momento o Nico Gonçalves, ele teve que quase que arrancar as calças do Vinícius Júnior pro Real Madrid não ter mais uma chance pra, assim, ele trocou receber o amarelo em troca de não tomar mais um gol. Só que aí, na sequência, gol do Real Madrid. Não adiantou muito não, tá ligado? Olha só, o Kylian Mbappé vem aqui, ele domina a bola, ele vai dar, cadê? Aquela pedalada, puxa, chuta e o Ederson aceita o terceiro gol dele, sai ele aqui fazendo 3, e aí, cara, como eu falei, o Mbappé tá fazendo uma campanha de bola de ouro? Pior que tá sim. Por quê? O Real Madrid, ele segue líder da Premier League? Não, meu Deus do céu. O Real Madrid segue líder da La Liga, da Premier League é meio difícil. O Real Madrid segue líder da La Liga, ou seja, tem tudo aí pra ganhar um campeonato espanhol. Na verdade, tem tudo, é um pouco exagero, porque ainda tem uma briga ali rolando, mas o Real Madrid tá completamente vivo na briga. Então, a Liga Nacional tá sendo encaminhada, provavelmente vai rolar, assim como provavelmente vai rolar também pro Salah. O Rafinha é outro que tá na briga, e aí também está no campeonato espanhol, mas na Champions, que a gente sabe que é um campeonato muito forte, o Mbappé, ele começa a cravar os números dele lá. Números do Mbappé na temporada: na Champions League, 7 gols, na temporada 27 gols, isso fora as assistências. Cara, ele tem números muito gordos, a verdade é essa. Talvez ele não esteja desde o começo da temporada jogando tão bem quanto o Salah, ou tão bem quanto o Rafinha, que eu acho que esses dois começaram a jogar em altíssimo nível antes dele, e eu acho que hoje a atuação dele foi monstruosa, mas no geral nem é tanto assim, é que ele tem muitos números. Eu acho que num eventual título de Champions League do Real Madrid, com esse cara com números gordíssimos de gols e assistências, cara, provavelmente vai pra ele, a não ser que dentro do próprio Real Madrid a gente tenha, sei lá, um Vinícius Júnior, sabe, destruindo uma final e uma semi, talvez o Bellingham, mas hoje a realidade é que, por mais que o Mbappé em alguns jogos ele nem jogue tão bem assim, mas faça gol, ele tá muito vivo na briga. O Salah, claro, vai ter a Premier League, o Salah inclusive está muito mais encaminhado o título nacional do que o Mbappé, está muito mais certo lá na Inglaterra do que na Espanha, mas cara, vai depender da Champions, e na Champions 7 gols na temporada 27, como eu falei, eu concordo com você que eu acho que Rafinha e que Salah estão jogando mais do que ele, em quesito de qualidade mesmo, tá ligado? Mas é gol demais, e aí o Vini já deu entrevista falando que não, nosso objetivo é fazer ele ser artilheiro de tudo, tá ligado? O Real Madrid tá meio que unido nesse propósito e cara, tá dando certo, ele faz hoje uma partida assim, absurda, e esse tipo de jogo aqui contra o Manchester City é aquele tipo de jogo que pesa mais na hora do pessoal votar, porque eu não sei o que acontece, mas quem vota em bola de ouro parece que não assiste todos os jogos, o que eu acho um absurdo, tá ligado? Assim, se eu assisto era pra galera assistir também, mas não. Então assim, jogos grandes iguais os de hoje são jogos que pesam, e aí ele vai lá e mete o hat-trick, a gente tem que ver o que vai acontecer nas oitavas, nas quartas, na semi, obviamente ainda tem muita coisa pra acontecer, mas ele faz a parte dele, pelo menos por enquanto. Agora a gente tem que acompanhar
como é que vai ser no resto da temporada. Mas, cara, são 27 gols em aproximadamente 60% da temporada. Ainda tem muita coisa pra acontecer. 27 gols. Não é pouca coisa. Na Champions 7 é menos ainda, assim, é mais absurdo ainda, tá ligado? Na sequência, galera, o que a gente vai ter é agora falar um pouquinho de Manchester City, que foi completamente obliterado pelo Real Madrid. E aí, cara, eu trouxe os números aqui, que na verdade nem fui eu que trouxe, eu vi o Fred Caldeira falando e eu vou trazer pra você, porque presta atenção como tá ruim o Manchester City. Olha só que bizarro, hoje ele vai lá e toma mais 3 gols, e aí, cara, ele chega na temporada em 40 jogos, juntando tudo que jogou, tipo Premier League, Copa e Champions, o City já tomou 60 gols em 40 jogos. A última vez que o City tomou tantos gols assim foi na primeira temporada do Guardiola, lá em 16-17, só que naquela oportunidade foi na temporada inteira. Em 56 jogos ele tinha tomado 40. Ele tinha tomado 60 gols. Agora, em só 40 jogos, ele toma 60. Então, assim, ele empata com aquela temporada na quantidade de gols tomados, só que com 16 jogos a menos. Então, assim, cara, é com certeza a pior temporada do Guardiola. Eles, hoje, não é que eles são eliminados pelo Real Madrid, porque isso aí já aconteceu em anos passados. É que agora eles nem jogam, eles nem competem, eles não conseguem participar da festa. Eles perderam dentro de casa, até que tiveram um bom momento ali e tal, mas perderam. E fora de casa, mano, com 3 minutos de jogo, o jogo já tinha acabado. Se é que o jogo começou, né? Porque, como disse o próprio técnico dos caras, a gente tem 1% de chance. E aí, com 3 minutos de bola rolando, esse 1% ele cai pela metade, se é que ele não vai a zero, tá ligado? Enfim, agora, pra não falar que tá tudo perfeito pro Real Madrid, tem um negocinho que me incomoda. O Mbappé sai aplaudido e tal, e sai aos 77 minutos, obviamente, do segundo tempo. Por que o Endrick não entrou? O que acontece? Nesse momento aqui, entra o Brahim, e aí o Endrick até entra depois, mas entra aos 89,50. Ou seja, o Endrick não participou do jogo. Se eu não me engano, o único toque que ele deu na bola foi saindo do meio de campo depois do gol do Manchester City, que ainda tem o gol deles e tal, que eu nem vou comentar aqui, porque, sinceramente, é irrelevante. Mas, se eu não me engano, esse foi o único toque do Endrick na bola, pra sair ali o jogo e aí o juiz apitar. Assim, o que pode estar prestes a acontecer? Se o Endrick continuar nessa batida de jogar muito pouco, com o Ancelotti dando muito pouca chance pra ele, cara, ele vai perder a oportunidade de jogar a próxima Copa do Mundo, que seria a primeira dele. Então, assim, seguindo do jeito que tá, tem grandes chances dele, que tinha tudo pra estar na Copa, talvez até como titular, tá ligado? Talvez esse seria o natural. Tem grandes chances dele ficar de fora da convocação, porque ele não joga. É muito foda. Assim, querendo ou não, ele ainda não é aquele cara que tem moral o suficiente pra ser convocado, mesmo sem jogar, que eu acho que é o caso do Neymar, por exemplo. O Neymar, sinceramente, se ele tiver com as 2 pernas, os 2 braços, pode ir pra seleção. O Endrick, ele ainda não tem essa moral toda, ainda não foi construído, tá ligado? Então, assim, ele que é um cara que tem toda aquela projeção de vai ser um craque, o nosso camisa 9 e tal, o Ancelotti tem dado muito pouca oportunidade, e eu até me incomodo com isso, porque realmente, assim, o moleque não entra, e aí pode até parecer um pouco de perseguição, mas o Arda Güler também, tá ligado? Assim, joga muito pouco. Realmente não é uma perseguição ao Endrick, pelo menos não parece ser, é mais um jeito mesmo do Ancelotti, que ele roda o time muito pouco, ele pensa 35 vezes antes de colocar moleque novo pra jogar. O próprio Asensio, o zagueiro que hoje foi um destaque, ele demorou muito, assim, precisou machucar 18 jogadores pro Asensio ganhar a vaga, tá ligado? Então, assim, o Ancelotti, ele tem esse jeitão de demorar, e isso tá prejudicando o Endrick, e se ele for continuar no Real Madrid, e o Real Madrid continuar dessa forma, cara, numa dessa ele vai perder a Copa, que ele poderia muito bem jogar, vai deixar de jogar porque ele tá no banco, e do banco ele não sai. Enfim, gente, um atropelo, tá? Um atropelo do Real Madrid. O Manchester City, que começa a Champions League sendo ali colocado entre os favoritos, termina esculhambado. Termina pela primeira vez do Guardiola, não chegando nem nas oitavas. Teve já a vez que ele caiu nas oitavas, que foi inclusive eliminado pelo Mônaco do Mbappé, tá ligado? Agora cai nesses 16avos, nesses playoffs, eu não sei até agora como chamar isso. O City, que em 23 é campeão, agora ele não vai nem para as oitavas de final. Isso é o Real Madrid, agora resta saber se o Real Madrid vai continuar jogando bem. Comentei alguma coisa que você gostou? Comenta aqui embaixo. Falei alguma besteira? Pode comentar aqui embaixo também. Numa boa, bora trocar essa ideia aí. Eu sou o Josão, obrigado por assistir.